Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos, mesmo que virtualmente, mas nos encontramos para conversarmos um pouco sobre doutrina espírita. E hoje, atendendo à solicitação, vamos falar sobre um tema que tem um título um pouco longo, mas é extremamente interessante: a paz como ação transformadora das relações. Estamos vivendo um momento no globo terrestre, apesar da pandemia, de muita turbulência, de muita inquietação e falta de paz, falta de perdão, falta de auto-perdão, podemos dizer assim também. E quando nós atingimos o estágio da plenitude, que é perdoar de fato a quem nos tem ofendido e ter uma relação de paz consigo mesmo e com o seu semelhante, nós começamos a atingir um ponto mais alto, digamos assim, na caminhada evolutiva do espírito imortal, que somos hoje revestidos dessa carcaça carnal, desse vaso carnal, espíritos, reconhecidamente espíritos, e que temos que vencer não ao nosso semelhante, mas vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, que é viver em paz. Hoje nós queremos pedir então, para ilustrar esse tema, falar um pouco sobre um episódio ocorrido no século passado. O ano é 1915. No meio da Primeira Grande Guerra Mundial, que, pasmem, a Primeira Grande Guerra Mundial não foi gerada com esse propósito, mas foi dita que após a Primeira Grande Guerra, todas as diferenças, todas as dissensões seriam aplainadas. E nós sabemos que não ocorreu isso. E no entremeio da Primeira Grande Guerra Mundial, surge um conflito entre turcos e armenos, que ceifou 1,5 milhão aproximadamente de vidas, por uma questão basicamente religiosa e política. E aí nós vamos ver então desde quando o homem se reconhece como homem, o ser humano como ser humano, a paz ela é difícil de manter, porque a vaidade, o orgulho, a ambição, o poder vai fazendo com que nações se virem contra nações, as pessoas se virem contra as outras pessoas, e começam os conflitos. Numa linguagem espírita, nós vamos dizer assim que vai esse movimento de perseguição, de guerra e de falta de paz, vai criando a corrente das obsessões. E foi nesse ínterim, pensando desta forma, analisando o que nós vamos falar agora, que me inspirou em falar sobre esse episódio da guerra entre turcos e armenos. O ano nós já citamos, e era uma manhã de sábado, ensolarada, linda, numa pequena vila na Armênia. Quando entra um batalhão de soldados turcos, chefiados pelo seu general, e mais do que depressa eles entram numa pequena casa, chutando a porta, e lá encontram uma família fazendo o desjejum, pai, mãe e 2 filhas. Uma de 12 anos e outra de 10 anos. O general se posta na sala e vê aquela cena de paz, de tranquilidade, num vilarejo na Armênia. Mais do que depressa, ele saca a arma do coldre, atira nos pais, matando-os, pega a menina mais jovem e, num ato de animalia, podemos dizer assim,
animalesco, joga a criança à sua tropa, onde naquele mesmo ato, naquele mesmo momento, os soldados a estupram até a morte. A mais velha, ele guarda para si, para levar para uma casa onde ele mantinha outras meninas, outras jovens, que saciava a sua sede doentia de sexo, de barbárie, de estupro, de violência contra a juventude, contra os jovens. Saída dessa cena, a jovem então é localizada, é hospedada nessa casa onde o general mantinha mais outras meninas sob grande vigilância. E durante alguns anos, digamos que uns 3, 4 anos, ela foi estuprada, foi violentada e, obviamente, maltratada de todas as maneiras que nós podemos talvez imaginar. Ela, com muita sorte, com muita paciência, foi conseguindo conquistar a confiança de alguns guardas e algumas mulheres que também cuidavam, e um belo dia conseguiu evadir. Fugiu e ao invés de, porque não tinha noção em que local estava, ao invés de voltar para a Armênia, ela começou a entrar cada vez mais para dentro da Turquia. E começou a vagar, caminhou dias e dias, léguas, em áreas desconhecidas, por meio de matas, até que um dia ela encontra uma casa, um casebre. Bate palmas, é atendida, estava virada só em pele e osso, magra, magérrima. E um casal simpático de idosos a recebe e ela explica que estava perdida, contou brevemente a sua história e o casal a acolhe. A acolhe e começou uma relação fraterna, como se fosse um amor à primeira vista, como costumamos brincar. Ela foi acolhida, foi alimentada, e os dias foram se passando. Ela pensava que ia ficar poucos dias, e passou meses, passou mais alguns meses. Ela já estava contando 17 anos. Foi quando então a senhora, que ela já tinha considerado como mãe, segunda mãe, disse a ela que queria que ela estudasse, e ela disse então que gostaria de fazer enfermagem. E assim fizeram. Pagaram a escola a ela foi cursando até chegar ao nível de ser uma enfermeira. E sendo uma enfermeira, começou a se dedicar, porque ela pensou que todo mal que foi feito a ela queria retribuir com o bem. E aquele casal que havia recebido ela era extremamente cristão. E foi lhe ensinando também a alicerçar uma fé, um conhecimento em Jesus, que ela começou a inspirar-se, em querer fazer o bem, a ponto dela crescer dentro da profissão e conseguiu, um belo dia, ser chamada a trabalhar num hospital de referência em Istambul, capital da Turquia. Se destacava sobre todas as outras profissionais pela docilidade, pela paciência, pelo amor que ela tratava as pessoas doentes. Quando um belo dia chega ao hospital um homem em feridas purulentas, chagas vivas, era de alta patente militar,
Chamaram o diretor do hospital e disseram a ele: esse homem tem que ser tratado aqui, porque é o melhor hospital que tem no país e ele é um conceituado homem do exército e ele tem que ser tratado aqui. Já passou por vários outros médicos. Tem poucos dias de vida, segundo o diagnóstico dos médicos, mas precisamos que ele seja tratado aqui. Afinal de contas, aqui é o melhor hospital. O diretor espantou-se, olhou aquela arremedo de ser humano, chagas purulentas, e disse: só tem uma pessoa que pode hospedar-se com ele, porque precisa alguém ficar tempo integral. E chamaram a jovem enfermeira e ela de pronto aceitou o desafio. Então ela se internou junto com aquele homem e começou a tratar, trocando as ataduras, que naquele tempo eram panos enrolados, e fazia a asepsia, e passou uma semana e ele não morreu. Passou 2 semanas, ele não morreu. Passou-se 1 mês e ele começou a melhorar. Passaram-se 6 meses e o homem estava curado. As feridas, pequenas cicatrizes, e ele já estava mais forte, mais robusto, pronto para receber alta. Resolveu então chamar um acompanhante e disse que queria falar com o diretor. O diretor então se fez presente e ele começou a dizer que queria agradecer demais todos esses 6 meses que ele esteve no hospital, que faria grande referência do diretor e do hospital para o presidente, que ele seria reconhecido e recompensado. E o diretor, naquele mesmo instante, disse: mas meu amigo, a mim o senhor não deve nada e eu não mereço condecoração nenhuma. Se existe alguém que merece reconhecimento, merece consideração, é a jovem enfermeira que não saiu de seu lado durante todo esse tempo. Ela internou-se junto com o senhor. E o homem disse: mas é verdade, onde está aquela jovem? Mandaram chamar a jovem. Ela veio, se colocou à frente deles, e quando começou a conversar, ele estendeu a mão, ela recusou e depois apertou a mão dele. Ele disse: minha jovem, eu quero te agradecer e quero te avisar que eu recomendarei vossa pessoa ao presidente e serás condecorada. E ela disse: não, senhor, lhe peço, do fundo de meu coração, que nada disso ocorra. Afinal de contas, eu estudei, me formei enfermeira para fazer exatamente isso. Aí ele, ouvindo ela falar, agora com total lucidez, ele disse: mas você tem um sotaque que você não é turca. Ela disse: não, senhor, não. Eu sou armena. Armena? Você é da Armênia? Pois olha, eu estive na Armênia durante a guerra. Durante a guerra eu estive na Armênia, eu conheci algumas vilas. Ela disse: eu sei quem o senhor é. O senhor é um general. Ele disse: isso mesmo, sou um general. Pois é, o senhor é um general que entrou em minha casa, matou meu pai, matou minha mãe, pegou a minha irmã jovem, menor, e atirou às feras dos seus soldados que a estupraram e a mataram. A mim, o senhor aprisionou por vários anos, me usando como objeto para os seus prazeres mais animalescos. E ela falando aquilo, e ele foi se assustando e disse: mas minha filha?
minha jovem, você sabia desde o início quem eu era? Ela disse, sim, senhor. Mas não teve vontade de me matar? Por que não me matasse? Tivesse a oportunidade. Se o senhor soubesse quanto tempo eu fiquei aprisionada nesse sentimento de raiva e de desejo de lhe encontrar e lhe matar. Mas eu tive o prazer e tive o privilégio de conhecer pessoas que me apresentaram para um ser maior que se chama Jesus. Aí ele me ensinou a perdoar. Ele disse que somente através do perdão eu conquistaria a paz interior. E por isso, somente por isso, Senhor, eu não pratiquei um ato dantesco e lhe assassinei. Estendeu a mão, apertou a mão do general e disse a ele, boa sorte, meu irmão. E saiu pelo corredor do hospital, deixando o diretor e o general pasma, parados, sem saber qual reação tomar. Essa história faz com que nos chegue muito forte essa pergunta: será que nós, depois de passarmos, se tivéssemos passado tudo que essa jovem passou, nós teríamos a capacidade de perdoar para ter a paz como ação renovadora para as nossas relações? Será que nós teríamos vencido as nossas dificuldades, as nossas animosidades, a nossa vaidade, o nosso orgulho e ajudar a quem destruiu a nossa vida, a nossa família? Com certeza nós teríamos. Se nós realmente estamos nessa busca incessante de vencer a nós próprios, como Allan Kardec nos diz, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele depreende para conter as suas más inclinações. E se nós de fato estamos imbuídos nessa conquista da plenitude, da paz, nós haveremos de perdoar sempre. O Cristo nos disse que quando nós formos atingidos numa face, dessemos a outra. Não é para demonstrar covardia, como a jovem não demonstrou covardia, ela demonstrou sobriedade, honradez. Saiu vitoriosa oferecendo a outra face. Talvez, se ela tivesse feito o crime dantesco do assassinato, voltamos à história da obsessão. A corrente, o elo da corrente das obsessões se manteria forte. Mas ela, com isso, quebrou o elo. Quebrou o elo porque esses espíritos não se procurarão mais para vingar-se. Já se ajustaram, ela já perdoou de fato. Ela conseguiu achar a paz interior, que é o que todos nós almejamos, é buscar a paz de espírito, a paz, a tranquilidade em saber que faça chuva, faça sol, frio ou calor, pandemia ou sem pandemia, nós estamos em paz conosco. E estando, melhor dizendo, em paz conosco, nós conseguiremos ter as nossas relações com os nossos semelhantes banhados pelo hálito da paz. É desta forma que a doutrina espírita vem, nos seus 160 anos aproximadamente, nos deleitando, nos permitindo que nós nos deleitemos nos seus ensinamentos, para que então nós venhamos a praticar, vivenciar o Evangelho de fato. Nesses ensinamentos morais que o Cristo, através de Kardec, nos traz com tanta clareza e lucidez. Façamos, meus irmãos e minhas irmãs, um esforço para que a vitória seja
nossa contra as nossas imperfeições. Que nós consigamos sair dessa jornada carnal vitoriosos, com a nossa família mais alastrada, mais volumosa, a família espiritual. Voltemos para o plano espiritual quando chegar a nossa hora, com a consciência tranquila, com o espírito em paz. É essa mensagem, é esse desafio que nós gostaríamos de deixar no dia de hoje, agradecendo profundamente a oportunidade de trabalho, a oportunidade de explanação, para que nós venhamos a refletir sobre um tema tão importante, que são as relações dos seres humanos, relações dos espíritos imortais. Muito obrigado, que Jesus nos mantenha em sua paz.